Meus queridos, hoje o nosso assunto é sobre palavra. E na década de 70 esse foi um assunto muito falado na teologia, principalmente brasileira. Nós tivemos a proliferação do que foi chamado de teologia da confissão positiva. Assim como quase toda teologia, ela foi importada dos Estados Unidos. Um pouco diferente do que era pregado na década de 50 pelos televangelistas, na década de 70 eles começaram esse movimento de confissão positiva, ou palavra de fé. A teologia por trás desse movimento é bem simples. Você, um cristão com fé, pode tornar realidade algo que ele fala. É claro que, segundo essa teologia, desde que esteja com a vontade de Deus. Mas a honra dessa ideia foi por esse homem aí, Kenneth Hagin, que lá em 1974 ele fundou uma escola bíblica. E nos 20 anos seguintes, ele treinou mais de 10.000 pastores e pregadores para ensinar essa teologia, essa confissão positiva. Esse movimento Palavra de Fé atingiu o Brasil com tudo. E na época do auge dos televangelistas, dos pregadores da televisão, frases como "eu determino" ficaram muito conhecidas. Você se lembra disso? De alguma vez alguém falando: "Olha, cuidado com o que você fala. Olha, quando você fala, você atrai bênçãos. Ou se você fala coisas ruins, você atrai maldições." A questão principal estava sempre no poder da palavra de atrair coisas. Essa teologia, apesar de falsa, ela não encontra base nas escrituras, não significa que ela não surgiu das escrituras. Nós vemos que, na verdade, a ideia de que as palavras têm poder é uma ideia bíblica. Mas como uma verdade pode gerar uma mentira? Nós conhecemos isso. O nome disso se chama falácia. Quando você parte de uma verdade e a partir dessa verdade você começa a construir um argumento baseado naquela verdade, mas o argumento em si não se sustenta. O argumento em si diz algo completamente diferente da base, mas como ele está baseado em algo que todos concordam que é verdadeiro, ele toma um ar de verdade. Isso daí é bastante usado, bastante conhecido. E aonde nas escrituras nós temos que as palavras têm poder? Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sempre que eu leio esse texto bíblico, eu me lembro de ouvir a minha mãe falando que o nosso cachorrinho morreu por culpa dela. Teve um dia, meu cachorro gostava muito de escapar. Aí meu pai colocou um outro tipo de portão. Aí ele aprendeu a passar por baixo. Aí meu pai soldou um ferro embaixo, ele aprendeu a pular. Aí um dia minha vizinha falou assim: "Dona Olívia, o Mike escapou." Não era o Mike, era o Bug. O Bug escapou. Minha mãe falou assim: "Ah, cansei de segurar esse cachorro. Se morrer, enterra." Adivinha o que aconteceu no outro dia, né? No outro dia, ele se envolveu numa briga com outros cachorros. Ele era um poodle de 20 centímetros, se envolveu com um Rottweiler, né? Vai ver, esse negócio de identidade de gênero já estava pegando com ele achou que era um Rottweiler. Morreu. Minha mãe ficou chateadíssima, porque ela lia isso e ela falou: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu matei nosso cachorro." Eu falava: "Mãe, você não matou o nosso cachorro. Foi ele que se matou." "Não, fui eu, porque eu falei aquilo. Eu falei que se ele morresse, a gente enterrava." E olha o que aconteceu no outro dia. Ele morreu e a gente enterrou. Olha como a língua tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. Isso ficou no inconsciente cristão por todas as épocas. Mas será que é realmente isso que está falando? Nós vimos o apóstolo Paulo falando sobre isso o tempo inteiro, porque nós estamos numa caminhada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E depois de apresentar toda a teologia por trás do que ele vai falar, ele começa a apresentar a prática. E qual que é a prática que ele nos apresenta? Olha, você precisa despir-se do velho homem. O que significa despir-se do velho homem? A primeira coisa que ele fala, olha, abandonem a mentira.
e falem a verdade. Então, o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo demonstrando que realmente as palavras na vida do cristão têm poder. As palavras são algo que não somente demonstram o que está no nosso coração, nós ouvimos isso do nosso Senhor, não é? A boca fala do quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o apóstolo Paulo faz um caminho muito natural. Ele fala: olha, se você precisa despir-se do velho homem, se você precisa renovar o seu coração através do Espírito Santo, é claro que ao renovar o seu coração, a sua boca vai começar a mudar. Não faz sentido você dizer que tem um coração renovado pelo Espírito Santo e a sua boca continuar jorrando palavras de morte. Mas Paulo não se contenta em falar isso. Você lembra? Ele falou isso em Efésios capítulo 4, mas ele continua falando isso no decorrer do livro de Efésios. Eu gostaria de se ater com vocês hoje no versículo de número 29. Vocês lembram então? No versículo 25 ele já tinha falado para nós: cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. E agora, não sei se Paulo quer enfatizar isso, ele volta no assunto da palavra. Versículo 29. Eu gostaria que todos lessem comigo. Como é apenas um versículo, cabe uma leitura comunitária, não cabe? Eu vou contar até 3. E aí, em uma só palavra, a gente lê a palavra de Deus. Amém? 1, 2, 3. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Eu não sei se nós temos um afastamento no português antigo, mas não é muito comum essa palavra torpe. Na verdade, obrigado, querido. Deus abençoe. Torpe não é uma palavra que a gente usa muito, não é verdade? Ai, nossa, que coisa torpe. Que torpe não me remete muita coisa. Talvez em outras traduções você tenha algumas outras palavras traduzidas. Mas eu gostaria de tentar encontrar com vocês o que o apóstolo Paulo quer dizer nesse primeiro ponto. Se nenhuma palavra torpe pode sair da minha boca, eu preciso entender, Paulo, o que você quer dizer com torpe. A palavra aqui é sapros. E eu acho que isso daí não ajudou muita gente, né? Não ajudou nem um pouco. Douglas, todo o seu grego não ajudou em nada. A palavra sapros, ela também carrega algo um pouquinho mais incisivo. Mas ao invés de passar o significado da palavra, seria muito mais proveitoso para nós se nós víssemos outras pessoas nas Escrituras usando essa palavra, para que talvez isso faça sentido para a nossa vida. Então eu trouxe, por exemplo, palavras de Jesus no Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18. Veja: semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Se fôssemos ter um palpite, aonde está sapros nesse texto? Qual seria o nosso palpite? Ruim. Ruim. Mas tem vários ruins aqui. É somente nesses dois ruins aqui. É no ruim que está relacionado à árvore, não no ruim que está relacionado ao fruto. Ele diz de uma árvore ruim. Uma árvore que gera coisas ruins. Então, torpe não é a palavra. Torpe é o que gera a palavra. Não é o fruto que é ruim. Porque aqui nós temos frutos ruins, mas a palavra grega é outra usada. Sapros é usado apenas relacionado à árvore, relacionado à fonte. Está falando de uma fonte de coisas ruins. Vamos ver se isso continua se aplicando? Mateus de novo, palavras de Jesus novamente. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando essa está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e ajuntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins.
além de ser algo que tem uma fonte ruim, quando nós falamos que um peixe é ruim, nós estamos falando que o peixe não é próprio para consumo. Olha que maravilha. Estamos começando a chegar no que a palavra sapros quer dizer. Significa algo que vem de uma fonte ruim. E significa algo que, por vir de uma fonte ruim, é imprópria para o consumo. Se você comer um peixe podre, o que será que vai acontecer com você? Você vai ter uma dor de barriga, você pode ter uma doença, você pode ter uma indigestão. É algo ruim. Quando entra em você, faz mal. Veja, é algo que sai de uma fonte ruim. E quando entra em outra coisa, faz mal. Temos um último texto aqui, além desse ruim, para que nós possamos chegar no cerne do que o apóstolo Paulo quer falar para nós. Tiago, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. Palpite de onde está Sapros aqui? Apodreceu. Aqui nós chegamos no que o apóstolo Paulo quer dizer com esta palavra. Não saia palavra podre da boca de vocês. Isso daqui faz um sentido maravilhoso. Nós somos guiados pela cultura, nós somos guiados pela nossa própria forma de ver o mundo, a ler esse texto como se fosse uma proibição ao palavrão, não é verdade? Olha, não fala isso, que é palavra feia. Minha mãe costumava me dar algumas ameaças muito carinhosas, né? Vou lavar sua boca com sabão. Ou quando era algo pior, você vai engolir seus dentes. Graças a Deus nunca aconteceu isso, né? Mas a ameaça foi real. Nós somos acostumados a imaginar que então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que um cristão não pode falar palavrão. Não que isso esteja errado, mas isso está muito longe da completude do que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Você percebe que numa pequena análise de palavra, isso tomou uma profundidade muito maior. Não saia da sua palavra, não saia da sua boca nenhuma palavra podre. Não saia da sua boca nenhuma palavra imprópria para consumo. Não saia da sua boca nenhuma palavra que entrando no coração de outras pessoas vá gerar mal. Isso aumenta muito o cuidado que nós precisamos tomar. Isso aumenta muito o que a Bíblia nos chama a fazer como cristãos. O que significa a palavra podre, então? Quando nós pensamos no ambiente de trabalho, o que seria uma palavra podre no ambiente de trabalho? Será que um e-mail mal redigido, cheio de ódio, rancor, ou visando prejudicar o emprego de uma pessoa, ou visando rebaixá-la como ser humano, não seria uma palavra podre? Aquela cutucadinha para machucar. Às vezes, até, não estamos falando de inimigos, não, às vezes na roda de amigos. Aquela brincadeirinha que você fala assim, cara, calma, é brincadeira. É brincadeira. Mas quando essa brincadeira entrou no ouvido do outro, foi brincadeira? Aquele sarcasmo, sabe? Sarcasmo pequenininho. Para dar uma rebaixadinha. Aí você fala assim, não, mas morde e assopra. Depois, imagina. Parece que aumentou o perigo das nossas palavras. O que ele está falando aqui? Se não, quando vamos conversar com uma pessoa, e às vezes a pessoa está errada, mas na nossa sede de corrigir o erro, falta amor. Ele fala, não, a pessoa tem que se mancar. Adoro essa palavra, se mancar. E aí o que você faz? Você fala áspero. Você fala dolorido. Você fala sem pensar. Essa palavra sai da sua boca. E essa palavra entra no ouvido e entra no coração das pessoas que te ouvem. E essa palavra entra podre. Ela entra machucando, ela entra com gosto amargo. A pessoa não dá risada, a pessoa não está mais feliz.
E nós não estamos falando aqui daquela história que nós sempre procuramos nos defender quando nós soltamos palavras podres. Não, eu falo a verdade mesmo. Isso não importa. Nós não estamos falando aqui que o cristão deve abrir mão da verdade em nome da doçura das palavras. Porque nós vemos nos evangelhos o tempo inteiro palavras doces, palavras suaves, que também causam mal ao coração. O apóstolo Paulo não está falando isso, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: você não deve abrir mão da verdade. Você lembra? Abandone a mentira, fale a verdade. Mas agora ele está preocupado com outra coisa. A verdade não deve ser feita no túmulo do seu irmão. Então, se você for falar a verdade ao seu irmão, você deve tomar muito cuidado para essa palavra não sair podre do seu coração e atingir o coração do outro. É por isso que ele diz que nós devemos seguir a verdade em amor. Eu sei que você já teve dos dois lados da moeda, né? Quando nós estamos falando de pessoas que falam palavras podres, às vezes incomoda, mas vamos inverter. Você já teve uma palavrazinha que entrou no seu coração e você fala, nossa, desnecessário. Puxa, não precisava ser assim, não é verdade? Nossa, o que meu marido falou é verdade, mas precisava ter sido dito dessa forma. O que eu mais ouço em casa. Posso falar, amor? Não é o que você fala, amor. Eu concordo com 100% do que você fala. É o jeito que você fala. E eu assim, mas o que eu disse foi mentira? E a Isa diz, não. Em nenhum momento que você diz mentira. Mas é o jeito que você fala. Não foi a verdade que me feriu. Foi o jeito que me feriu completamente. Vamos abrir um pouco mais o leque? Se a gente for para as redes sociais, isso gera um problemaço para a gente, né? Post sobre política. Teu candidato está sendo super ofendido. Sabe o que você faz? Você vai defender ele. Unhas e dentes. A gente faz isso hoje, né? A gente gosta de defender candidato. Defender político. Os políticos não defendem a gente defende político. E aí você faz aquele comentário cheio de amor e compreensão, não é verdade? Você é um estúpido. O país está assim por pessoas como você. Palavras podres. Às vezes, as palavras podres vão muito além do que a gente imagina que é. Porque o paladar de cada pessoa é diferente. Mas nós temos aqui uma mensagenzinha no WhatsApp. Uma brincadeirinha, né? Uma fotinha, brincadeira. Não. A gente faz bastante isso. A gente falou de política, mas também vale futebol também, né? Futebol é maravilhoso. E a favor e contra. Você pode estar bravo com o seu time ou pode estar bravo com o outro time. Você fala de maneira inadvertida. Eu sei. Ontem eu pequei, meu time perdeu. Meu time perdeu e eu perdi tempo assistindo meu time. Pensa num rapaz que falou palavras podres para aqueles homens que ganham rios de dinheiro. Você não consegue chutar uma bola, seu inútil. Percebe? Nós estamos acostumados a isso. Então, essas palavras podres, quando elas são consumidas, elas corroem, elas machucam. Não foram nenhuma nem duas pessoas que me falaram assim, pastor, eu parei de ter rede social. Eu falei, nossa, por quê? Porque lá é um ambiente tóxico. Qualquer coisa vira uma discussão imensa. Todo mundo tem opinião. É proibido na internet você falar assim, nossa, esse assunto eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Você é obrigado a ter uma opinião. Não só a ter uma opinião, você é chamado a todo instante a se posicionar. E nós, como cristãos, nos posicionamos o tempo inteiro. Esse fim de semana, gente, nós tivemos a abertura das Olimpíadas. A ceia do Senhor representada por transexuais. O que a gente faz?
Vamos defender Jesus a todo custo. Como se ele precisasse de defesa. Aí a gente vai e faz com que todo estereótipo que a pessoa tenha do cristão seja verdade. Eles falam assim, cristãos são intolerantes. Aí a gente, para provar que a gente é tolerante, sabe o que a gente faz? Intolerante. Palavras podres. Lembre-se, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O apóstolo Paulo sabe bem o que é isso. Romanos capítulo 3, ele nos diz, ele começa a jogar diversos salmos no meio da sua explicação sobre a natureza humana. E ele fala, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Amém. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí veja, suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. De quem o apóstolo Paulo está falando, igreja? De todos nós. O apóstolo Paulo não está falando, olha, os ímpios são assim. Veja como é a boca dos ímpios. É uma boca terrível. Ele está dizendo de mim. Ele está falando, David, presta atenção. A sua língua engana. David, presta atenção. A sua boca é um túmulo aberto. E nem é porque às vezes você esquece de escovar o dente. Não tem nada a ver. A sua boca é um túmulo aberto porque dela sai morte. Presta atenção, David. Sua boca está cheia de maldição. Sua boca está cheia de amargura. E amargura é uma palavra própria para isso, porque tem a ver com paladar. Sua boca está cheia de coisas amargas. É ruim de conversar com você, David. Nós estamos vendo isso quando o apóstolo Paulo coloca toda a humanidade dentro do mesmo saco. Porque foi pela palavra e pelas línguas enganosas que nós entramos aonde estamos. Você se lembra? Qual foi o papel da serpente no Éden, se não distorcer as boas palavras de Deus? A serpente não chega enganando, a serpente chega perguntando. A serpente pergunta para Eva, o que foi que Deus te falou? É verdade que Deus falou para você não comer nenhuma árvore do jardim? Veja, primeira distorção da palavra, não é? Foi isso que Jesus falou? Foi isso que Deus falou? Ela fala assim, não foi isso. Ele disse para nós comermos de toda a árvore do jardim. Mas para não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem sequer tocarmos nela. E aí, se a serpente tinha mudado as palavras de Deus, agora é a vez de Eva. Quando foi que Deus falou isso? Ela já aumentou. Não é para comer e não é nem para tocar. Gênesis não fala isso. E o pecado começa a ganhar corpo quando as palavras vão sendo trocadas, deturpadas e amarguradas. Então as línguas que enganam falam para Eva, não, Eva, não é isso que vai acontecer. Presta atenção, você vai ser igual a ele. E aí Eva dá ouvido a palavras de morte. As palavras de vida de Deus são deixadas de lado. As palavras de morte da serpente são colocadas em perspectiva. Então agora ela está olhando para essas palavras de morte e dizendo, nossa, isso faz muito sentido. O pecado já começou ao ouvir essas palavras de morte. Essas palavras de morte entraram no coração de Eva e encontraram abrigo, encontraram morada. E aí, desde então, desde a queda do homem, desde Adão, desde Eva e todos os seus filhos, o que nós conseguimos fazer é sermos descendentes dessa serpente que engana, sermos imitadores dessa língua bifurcada, que traduz palavras de maneira diferente, que coloca palavras de um jeito, de uma forma, em uma perspectiva diferente, para o nosso bel prazer. A gente faz isso o tempo todo. Quantas vezes, até em coisas bobas, a gente manipula as palavras para o nosso proveito, para não sairmos errado. Você está tomando banho, você está atrasado, a pessoa te manda uma mensagem. O que você responde? Estamos indo. Estou saindo de casa, disse você de toalha. Ai, pastor, mas você está pegando uma coisa muito pequena. É só para te mostrar que, assim,
Se nas pequenas a gente já tropeça, imagine nas maiores. Imagine quando você tem que entregar o relatório, chega o horário, você não terminou, você fala, internet caiu. Imagine quando você está no home office e você precisa estar à disposição da empresa e você não está. Imagine quando a sua família precisa de uma resolução e você puxa algo para o seu favor. Nós somos assim, nós somos descendentes de Adão e Eva o tempo inteiro. Quando Paulo está falando em Romanos das gargantas que são um túmulo aberto, Paulo está falando da condição humana. É por isso que a primeira coisa que quando você tem que despir-se do velho homem, você tem que abandonar essa forma de falar. Você tem que abandonar essa mentira. Você tem que falar a verdade. E Paulo dá um passo além e fala, olha, não se atenha apenas a falar a verdade. Não se atenha apenas a abandonar a mentira. Se atenha à forma e ao jeito e ao fruto da tua boca. Você pode estar falando a verdade de uma maneira podre. Verdade sem amor apodrece nos ouvidos de quem precisa ouvir. Veja, como Deus resolve isso na nossa vida? O apóstolo João começa a chamar Jesus de aquele que é a palavra. Não é à toa que João faz isso. Talvez na sua Bíblia esteja escrito o verbo. O verbo, a palavra, pouco importa. Mas eu preciso que você perceba por que João, ao dar um nome, a dar uma descrição para Jesus, ele diz aquele que é a palavra. Em Gênesis, como que tudo é criado? O Senhor pega e começa a fazer um monte de coisa? Deus fala, Deus diz e tudo acontece. Lá em Gênesis capítulo 1, ele diz, haja luz e pronto, a palavra tem poder sobre a vida. O problema é que Deus diz vida, o homem diz morte. Nós não conseguimos mais com a nossa boca gerar vida. E aí, como que Deus se propõe a resolver o problema? Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, por intermédio da palavra. Mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de verdade? Sim, porque nós devemos abandonar a mentira. Devemos falar a verdade para o nosso próximo. Mas cheio de graça. E essa palavra graça, ela nos traz uma ideia de favor e merecido. Sim. E nos traz a ideia de uma agradabilidade. É algo agradável. A presença de Jesus é agradável. As palavras de Jesus geram vida. Por quê? Porque Jesus não se curvou, Jesus não pecou aonde nós caímos. Você se lembra? Aquele que controla a sua língua é varão perfeito, diz Tiago. Eis um homem que controla a língua. As palavras de Jesus são vida eterna. Mas o que acontece? O que acontece conosco? O que acontece com a raça humana? O que nós falamos gera morte eterna. Esse Jesus vem e aquele que é a palavra morre, para que agora, pela sua palavra, nós pudéssemos novamente ter vida. Isso traz implicações para a nossa vida hoje. Por que quando nós nos reunimos como corpo, como igreja, como comunidade, existe uma centralidade da palavra de Deus? Por que eu não poderia trazer aqui um discurso ou uma palestra sobre o que se passa no meu coração, o que se passa na mente da liderança da igreja? Por que a centralidade do evangelho está na palavra de Deus? Porque é somente através dela que há vida. É somente através da pregação da palavra de Deus que há vida. Não tem outra forma. E é somente através dela que nós vamos começar a ser transformados, que nós vamos nos despir do velho homem. Você percebe como até hoje e para sempre as palavras de Deus continuam gerando vida, a despeito das nossas palavras que geram morte o tempo inteiro? E agora a palavra de Deus vem ao nosso coração dizendo, você quer me imitar?
Você se chama de um pequeno Cristo. Você é um Cristozinho aqui na terra. Então aprenda a gerar vida com a sua palavra. Aprenda não apenas a não contar mentira. Não é um mandamento aqui negativo. O que é um mandamento negativo? Não faça isso. Não faça isso. O mandamento aqui é muito além. Nós vamos ver no decorrer do texto que o mandamento é positivo. Você não tem que se ater só a não falar mentiras. Você, como pequeno Cristo, eu, como pequeno Cristo, precisamos começar a gerar vida com a nossa palavra. Nós só vamos conseguir fazer isso se o nosso coração estiver cheio da palavra que traz vida. Em determinado momento, o discurso de Jesus fica muito pesado. Em determinado momento, as pessoas começam a se afastar, porque Jesus começa a trazer palavras que são verdade, palavras que são graça, mas palavras que têm que transformar a vida das pessoas. Jesus começa a falar de renúncia, Jesus começa a desnudar o coração daqueles que o seguem. E as pessoas começam a abandonar Jesus. Jesus olha para os discípulos e ele pergunta: vocês não vão também? Pode ir. Essa palavra não gerou vida para vocês? Vocês estão se sentindo morrendo quando eu falo com vocês? E aí o apóstolo Pedro, tomado do Espírito Santo, diz, ele não diz para onde iremos nós, ele diz, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É no Senhor que nós temos as palavras de vida eterna. Aquela mulher à beira do poço, ela acha que Jesus está falando da água daquele poço, e Jesus diz, olha, se alguém ouvir a minha voz, preste atenção, do seu coração vai fluir um rio de água viva. É isso que o Senhor quer para os cristãos. O Senhor quer para os cristãos uma fonte jorrando para a vida eterna. Porque o mundo morre. O mundo fala, algo morre. O mundo fala, algo morre. Agora o Senhor manda os seus discípulos falando, preste atenção, vocês têm uma missão completamente diferente. Presta atenção, vocês precisam do Espírito Santo na boca de vocês. Vocês precisam do Espírito Santo no coração de vocês. Porque aonde vocês forem, o que quer que vocês falem, isso precisa gerar vida no coração das pessoas. Isso é muito mais positivo do que negativo. Essa não é uma palavra para você parar de falar palavrão apenas. Isso é muito pequeno, isso é muito raso. Isso faz sentido e talvez seja o suficiente para as nossas crianças aprenderem. Mas nós não somos mais crianças na fé. Nós somos maduros e precisamos nos aprofundar no que a palavra diz. Você precisa começar a gerar vida com a sua palavra. O que quer que você fale quando você se manifesta online, offline, presencial, no meio de uma roda de amigos, no meio de uma reunião formal, não importa onde o Senhor te colocou, Ele quer gerar vida com a sua palavra. Ele quer que quando você abra a boca, as pessoas falem assim, ó, para tudo. Ele vai falar alguma coisa. Ele é alguém digno de ser ouvido. E parte da relevância nossa como igreja hoje é porque nós paramos de ser ouvidos pelo mundo. E por que paramos de ser ouvidos pelo mundo? Porque nós paramos de nos posicionar como alguém que tem algo a falar. Sobre todas as coisas. O Senhor, nós cantamos, dizemos e afirmamos, é Senhor de todas as coisas. Ele não é Senhor da igreja apenas. Ele tem supremacia sobre todas as coisas. Então o Senhor tem uma opinião e uma palavra sobre todas as coisas. Na reunião do condomínio, o Senhor tem uma vontade que Ele quer que seja feita. Na sua reunião de trabalho, o Senhor tem uma vontade que quer que seja feita. Adolescentes, na escola, o Senhor tem uma vontade que Ele quer que seja feita. O Senhor tem um jeito que Ele quer que as pessoas vivam e é através de vocês. Ele tem supremacia sobre todas as coisas, Ele tem opinião sobre todas as coisas, Ele tem vontade sobre todas as coisas e Ele envia a sua igreja. Nós paramos de ser ouvidos pelo mundo. A partir do momento que nós nos posicionamos num sentido de silêncio. A gente fala assim, não. A gente aceitou uma coisa, uma mentira da serpente. Não, religião é um negócio pessoal. Não traga religião para cá, não. Como se eles falassem assim, seu Jesus cuida da sua vida aí. Não traga seu Jesus para cá, não.
Quando Jesus disse, jamais eu ensinei isso. Eu tenho supremacia sobre todas as coisas. E nós somos aqueles que levam a palavra do Senhor, levam a opinião e a vontade do Senhor em toda e qualquer discussão. Nós deveríamos nos posicionar no mundo como, olha, eu tenho alguma coisa que é digna de ser ouvida. Me ouçam. Eu preciso falar alguma coisa. Nesse ponto, a gente começa a perceber que o problema não é a internet. Ah, não, a internet é muito mal. Vamos tirar a internet de casa e voltar à idade da pedra. O problema não é a internet. O problema é o que você faz nela. Quando Paulo começa a evangelizar, Paulo usa o que há de mais tecnológico na época, que é carta. Você parou para pensar que carta não era tão comum assim? Você tinha que comprar um papiro, que não era barato. Não era todo mundo que escrevia. Você tinha que comprar tinta, você tinha que pagar alguém para escrever. Você tinha que pagar o Sedex da época, correio para levar. Você tinha que pagar alguém para escoltar o rapaz da mensagem. Você percebe por que Paulo fala assim, gente, eu preciso de recurso, tá? Eu preciso de recurso. Paulo usa o que há de mais tecnológico para apresentar a palavra de Deus. O problema não é a tecnologia. O problema não é o trabalho. O problema não é o lugar. Não, mas pastor, o senhor não faz ideia do caos que é o meu ambiente de trabalho. Me desculpe a franqueza, não interessa. Porque nos lugares de maior prisão, nos lugares de maior escuridão, é onde a luz brilha mais fácil. Então, se você trabalha num ambiente caótico, qualquer mínima palavra de vida faz a diferença. Paulo e Silas estão presos e ele começa a pregar para o carcereiro. É isso que é palavra de vida. Não interessa, não importa onde o Senhor nos colocou, Ele nos leva para sermos portadores da palavra de vida. Nós precisamos novamente nos colocar perante o mundo como alguém que é digno de ser ouvido. A igreja é digna de ser ouvida. Nós paramos e nós aceitamos o que não poderia ser aceito, uma divisão. Olha, daqui para dentro você fala de Jesus, de lá Jesus é uma caixinha do seu domingo. Então você acorda domingo de manhã, abre a caixinha Jesus e traz para a igreja. Quando você acabou a sua obrigação aqui, sabe o que você faz? Você guarda Jesus na caixinha, fecha, amarra certinho, você fala, bom, domingo eu abro de novo. Aí eu vou abrir a minha caixinha profissional. E Jesus não está na sua caixinha profissional. Jesus tem opinião sobre o que você faz no trabalho. Nas grandes questões da sua família, Jesus merece ser ouvido. Nas grandes decisões, Jesus merece ser colocado em lugar de destaque, como sendo a palavra final e determinante. O que Jesus diz sobre isso, e nós sabemos o que Jesus diz, porque ele não ocultou a sua palavra, ele deixa claro. Pastor, eu quero casar. Jesus tem uma opinião sobre você que quer casar. Pastor, eu quero comprar alguma coisa. Jesus tem opinião sobre isso. Jesus tem opinião sobre tudo. E ele merece ser ouvido. E as pessoas que não conhecem Jesus, é através de nós e da nossa vida, através desse rio de água viva que jorra de nós, que as pessoas conhecerão essas palavras de vida. Até chegar ao ponto que as pessoas vão falar assim, ó, chama fulano. Você consegue lembrar da história de Daniel? O reino está caindo aos pedaços e o rei fala assim, chama Daniel. A gente precisa ouvir. Daniel chega e fala assim, o que foi? Fala, conversa com o seu Deus. A gente precisa ouvir. Não, mas eu não sei o que Deus quer. Então conversa com ele e tenta descobrir. Você é digno de ser ouvido. Será que as pessoas estão nos procurando, dizendo assim, olha, Valéria, você é digna de ser ouvida. Qual a sua opinião sobre isso? O que o seu Deus diz sobre isso? Wagner, o que seu Deus diz sobre isso? Você lá na situação da sua família, Catarina, o que Deus tem a ver com isso? Qual que é a opinião de Deus sobre isso? Você com seus clientes, Damares, o que Deus quer com isso? Nós precisamos nos colocar e nos posicionar como alguém que carrega a palavra de vida eterna. Nós precisamos parar de consumir a comida do mundo. A comida do mundo é morte, é palavra podre, é peixe estragado. As músicas do mundo são peixes estragados. Aí sabe o que a gente faz dentro da igreja? A gente quer copiar a música do mundo. A cultura do mundo. A cultura do mundo é fruto estragado. Sabe o que a gente faz? A gente quer consumir, quer consumir, quer consumir. Conversando com os pais, eu falei uma coisa que é o terror de todo pai, inclusive eu.
inclusive eu. Nossos filhos vão para a escola e eles ficam aproximadamente 5 a 6 horas por dia consumindo fruto podre. Aí a gente acha que em 1 hora as irmãs aqui da escolinha vão fazer milagre. Se você não der o bom fruto na sua casa, o seu filho vai morrer. Porque ele está consumindo fruto podre o tempo inteiro. A sua casa tem que ser um manancial de água viva para o seu filho. E a gente não consegue fazer isso. Perceba, eu estou dizendo a gente. Não é uma acusação para vocês, é uma autoavaliação dizendo, meu Deus, eu estou falhando. Será que as pessoas que nos visitam falam assim, nossa, essa casa é diferente. Nossa, Patrícia, o jeito que você fala com seu esposo é diferente. Não é o jeito que eu aprendi a falar no mundo. Nossa, Juliana, o jeito que você trata seu filho, mesmo quando ele discorda de você, uau, por que você faz isso? Como que seu filho tem seu respeito, mesmo quando você discorda dele? Isso é palavra de vida. E aí essa vida vai começar a levantar perguntas. E a gente vai apontar para Jesus dizendo, olha, eu não sou a fonte de água viva. Eu apenas bebi dessa água. E agora ela encheu tanto meu coração que ela transborda o tempo inteiro. Eu não consigo não falar. Eu não consigo não espalhar. Eu não consigo. Sobra demais. É como o meu sogro que tinha uma amoreira lá, que misericórdia. Eu dava tanto fruto que ele comia. Ele não aguentava mais comer. Ele dava para os filhos. Aí chegava em casa, não aguentava mais comer. Eu falava, pai, vem pegar a amora. Aí meu pai, não, eu já passei no Roberto, ele também me deu amora. E aí vai, é muita amora. Era muita. Chegou uma hora que ele falou assim, meu Deus, eu vou ter que cortar esse pé, porque senão não tem mais jeito. A vida cristã tinha que ser isso. Esse é o ideal que Paulo coloca. Agora vejam, ele continua falando. Ser cristão não é apenas deixar de falar coisas. Ser cristão é o que é útil para edificar. Vejam, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nós sabemos o que significa isso já, né? Veja o contraponto que ele faz. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Essa palavra útil também não nos ajuda. Não nos ajuda a entender o que Paulo está falando. Eu não sei se você tem outra versão à mão, mas essa palavra é a palavra traduzida de ágatos. E a gente vai fazer o mesmo exercício lógico para ver onde essa palavra aparece. E olha só que maravilha, ela aparece naquele mesmo texto da árvore boa e da árvore ruim. Olha lá, aonde está? Árvore boa. Árvore boa. Olha, fale o que é bom. Fale o que é agradável. Fale o que é nutritivo. Fale o que é saboroso. Não se atenha apenas a não falar o que é estragado. Você tem que falar o que é bom. Você tem que falar o que é bom para edificar os outros, conforme a necessidade. Isso daqui nos faz começar a pensar em como que nós precisamos estar sensíveis aos que os outros precisam. Para que eu fale algo bom, para que eu fale algo útil, para que eu fale algo que supra a necessidade do meu irmão, eu preciso entender qual é a necessidade do meu irmão. E às vezes as pessoas dizem coisas e elas precisam de outras. Não são poucas as vezes que as pessoas comentam, olha, eu preciso de tal coisa. E depois de pequenos momentos de conversa, você percebe que na verdade ele precisa de outra coisa. Ele precisa de um bom amigo para ouvi-lo. Ele precisa de um bom amigo para aconselhá-lo. Nós somos chamados por Deus para entregar essa palavra útil para a edificação. Quer saber algo interessante? Nós já percebemos aqui que a carta aos Colossenses é uma carta irmã de Efésios.
Paulo fala a mesma coisa para os colossenses do que fala para os efésios. E quando Paulo vai falar sobre isso, Paulo fala sobre a questão de ser uma palavra agradável. Veja só, Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Falar agradável com sal. Isso aqui nos traz muitas aplicações. E não estou falando para você comer fruta com sal, apesar de ser gostoso. Minha mãe me ensinou a comer maçã com sal. E desde que eu comi maçã com sal, eu não acho mais a mesma coisa. Acho sem graça comer maçã sem sal. Eu sei que você está fazendo cara feia. Você vai chegar na sua casa hoje, depois do almoção de domingo, você vai pegar uma fatiazona gostosa de maçã, você vai passar um pouquinho de sal e você vai falar assim, ele estava certo. É bom. Mas não é essa a aplicação. Quando nós falamos de sal, nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Você já fez esse link na sua cabeça. O que Jesus disse para nós? Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá. Lembra? Fale o que for útil. Ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Falar palavras conforme a necessidade, segundo Paulo, é falar palavras temperadas com sal. Falar palavras temperadas com sal, segundo Jesus, é justamente trazer essa ideia de temperar, é a ideia de restaurar o sabor. Você sabe como o sal realça o sabor das coisas, né? Se uma coisa é boa e você coloca sal, ela fica mais gostosa ainda, não fica? É só você comer um arroz sem sal que você vai descobrir o quão gostoso é quando você esquece de colocar o sal nas coisas. A primeira coisa aqui, então, é que as nossas palavras têm que ser agradáveis e talvez tornar o que nós vamos falar ainda mais agradável. Nossa, eu preciso falar uma palavra dura a alguém. Eu preciso corrigi-lo, eu preciso exortá-lo. Como fazer isso de uma maneira agradável? Realçando o sabor, realçando o amor que tem que estar em todas as minhas palavras. Eu preciso deixar claro, gente, o cristão não foi chamado para deixar coisas implícitas. Não, está implícito que eu gosto dele. Não existe isso. O sal não deixa sabor implícito, o sal deixa sabor explícito. Então você chega e fala assim, meu querido, antes de tudo, deixa eu te falar uma coisa, eu te amo. E é por causa disso que eu preciso te falar uma coisa muito importante. Você deixou explícito o sabor do que você vai falar. Meu querido, eu preciso te falar uma coisa, porque eu quero muito que você viva bem. Eu quero que você pare de errar. Eu quero que você tenha uma família saudável, uma vida saudável. E por isso eu preciso falar uma coisa que talvez seja até um pouquinho amarga. Mas veja, você ressaltou o verdadeiro sabor do que você está falando. Vocês são sal da terra. Mas além de realçar o sabor, o sal tinha um uso muito importante naquela época. Não tinha geladeira, né? Como você fazia para conservar uma carne? Sal. Olha só. Olha como todas as coisas se linkam. O sal conserva ou atrasa alguma coisa para se tornar podre. Podre, as palavras que o mundo fala. Perceba, as nossas palavras são responsáveis por atrasar a corrupção do mundo. Nós sabemos que o mundo tem palavras de morte o tempo inteiro. Nós sabemos que o mundo tem palavras ruins o tempo inteiro. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Não é isso que a Bíblia fala? Qual que é a função das nossas palavras? Atrasar o máximo possível a corrupção do mundo. É maravilhoso quando nós vemos nas Escrituras João dizendo o seguinte, olha, o anticristo ainda não se manifestou, porque tem uma coisa que o está segurando ainda. E aí nós percebemos que a ação do Espírito Santo através da igreja é o que segura a ação de Satanás. Quer perceber como isso é claro? A gente aceitou a divisão, por exemplo, que nós sempre falamos de política e religião, não é? Aí a gente arrancou a religião da política. A gente deixou a religião separada da política. O que aconteceu com a política, meus queridos? Apodreceu. Nós tiramos a religião do nosso trato com os nossos filhos. Sabe o que acontece com a vida dos nossos filhos? Apodrece.
Nós vamos tirando a religião do nosso dia a dia. A gente passa a nossa religião só para o domingo. Sabe o que acontece com o restante dos 6 dias? Apodrece. Apodrece. Quando você vai tirando o agir do Espírito Santo através da igreja, através da sua vida, as coisas começam a apodrecer. E vocês são o sal da terra, diz Jesus. Vocês são os responsáveis por impedir a corrupção desse mundo. Se não impedir, atrasar ao máximo possível. Você é o responsável de não permitir que a sua família entre em podridão. Você é responsável por não permitir que a vida espiritual dos seus filhos apodreça. Você é responsável por cuidar para que o seu casamento não apodreça. É você o responsável. É com as suas palavras. É com as palavras que fluem de você. É com as palavras de vida eterna que você ouviu do próprio Jesus. Você é responsável por isso. Não deixa apodrecer. Você é responsável para que o ambiente do seu trabalho não apodreça. Não cheire mal, de tão corrupto. Isso nos traz uma sensação de responsabilidade enorme. A ponto de nós dissermos, Senhor, por que o Senhor fez isso para nós? Senhor, não somos capazes. De fato, se você tem se sentido incapaz, bem-vindo ao clube dos incapazes. A igreja é o lugar daqueles que foram chamados para uma tarefa muito maior do que aqueles conseguem fazer. Não estamos falando para você falar as suas palavras de vida. Estamos falando que devemos falar as palavras de vida de Jesus. É por isso que Jesus diz, olha, vocês vão ser perseguidos, mas prestem atenção. Quando te perseguirem, não se preocupe com o que você vai falar. Na hora, o Espírito Santo vai te dar as palavras certas. A Bíblia nos garante que o Espírito Santo fala através de nós. Então nós somos sim responsáveis, mas ao mesmo tempo é o Espírito Santo agindo através de nós. É Ele que tem palavra de vida, mas é a nossa boca que precisa se abrir. É a nossa boca que precisa se fechar para as palavras de morte e se abrir para as palavras de vida. Isso é tão sério que ele volta fazendo uma última aplicação importante. Ele fala, você precisa falar o que for útil, você precisa falar o que for bom, você precisa falar o que retarde a corrupção e principalmente o que realce o sabor, deixe ainda mais gostoso a situação. E aí no final ele diz o seguinte, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse é o foco principal das palavras de Jesus. As palavras de Jesus têm o foco principal de conceder graça aos que a ouvem. Você consegue se lembrar de, por exemplo, João Batista pregando? Aquelas palavras lá pareciam duras, né? Raça de víboras. Não é verdade? De repente vem Jesus e começa a conceder graça aos que ouvem. Vem Jesus e fala, você está chorando? Bem-aventurados que choram. Não estamos falando que João Batista estava errado. João Batista teve um papel importante de quebrar o coração daqueles homens. O Espírito Santo faz isso com as pessoas. O Espírito Santo quebra o coração delas. E aí o Espírito Santo manda a sua igreja para trazer as palavras que vão reconstruir essa pessoa. Nossas palavras não destroem. Nossas palavras constroem. As pessoas cansadas. Aí Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado. As pessoas sobrecarregadas com o pecado, aí fala, vinde a mim, você que está sobrecarregado. Que é uma palavra de graça. Eu vou te aliviar. As palavras de Jesus concediam graça no momento onde Jesus carregava o nosso peso. As palavras de Jesus traziam graça porque ele dizia a todo instante que ele pagaria o preço pelo pecado. E nós receberíamos de graça perdão dos nossos pecados. Uma vida eterna com Deus. Então, sim, conceder graça aos que ouvem significa, sim, uma aplicação clara de pregar o evangelho. Conceder graça aos que ouvem. Essa palavra aqui tem que estar em toda e qualquer situação das nossas vidas. Será que o que eu vou falar está apontando para o sacrifício de Jesus Cristo? Absolutamente todas as situações da nossa vida podem apontar para a cruz.
Nós que não somos treinados a ver isso. Será que o que eu estou falando à luz do que Cristo fez por mim? Alguém errou comigo e aí eu vou falar com essa pessoa. Será que eu estou falando com a graça que eu recebi? Eu fui perdoado por Deus. No último instante, Jesus, na cruz, ele concede graça a um ladrão, a um bandido. E será que nós concedemos graça aos que nos ouvem o tempo inteiro quando estes erram com a gente? Ou no nosso linguajar existem frases, e muito mais do que frases, sentimentos do tipo, ele vai pagar pelo que ele fez. Isso não é graça. Eu quero meus direitos. Isso não é graça. Ele vai ver só. Ele vai ver só. Aí numa discussão acalorada, você vai e fala as palavras mais horrorosas para as pessoas que você ama. Isso é conceder graça? Isso é ser agradável? Isso é transbordar o amor de Deus? É transbordar o sacrifício de Jesus Cristo em cada ação nossa? Nós somos chamados a qualquer situação da nossa vida apontar para a cruz e dizer, olha, como Jesus me perdoou, eu não tenho como não te perdoar. Como Jesus me amou, eu não tenho como não te amar. Como Jesus se entregou por mim, eu não tenho como não me entregar para você. Como Jesus saiu perdendo para que eu saísse ganhando, não tem por que eu não sair perdendo. A gente quer sair ganhando o tempo inteiro, a gente quer ganhar discussão. A gente quer ganhar argumento. Enquanto Jesus nos ensinou que o foco do cristianismo é sair perdendo. Perca. Perca a discussão. Perca argumento. Perca direitos. Em nome da graça. Isso é cristianismo. Nada mais saudável do que perder para que o outro ganhe. Perca tempo com a vida das outras pessoas. A gente fala assim, não, fulano é perca de tempo. Então vai e perca. Perca bastante tempo. É o que Jesus faria. Jesus perderia muito tempo com cada um. Agora essa palavra graça, ela não precisa de muito significado, porque ela foi traduzida certinho como nós imaginamos. Veja só onde ela está. Você lembra? Cheio de graça e verdade. Jesus tinha verdade, mas ele era cheio de graça. A verdade de Jesus estava totalmente inundada de um sentimento de que ele deveria perder para o outro ganhar. Por isso que o discurso de Jesus é, olha, se alguém quiser te levar a túnica, você fala para levar a capa. Se te obrigar a andar uma milha, você anda duas. Se te der um tapa no rosto, você vira o outro rosto. Porque o cerne da mensagem de graça de Jesus é, eu perco, você ganha. Eu perco, você ganha. Eu perco, você ganha. Isso é graça. E aí agora Paulo fala o seguinte, olha, quando nós pararmos de falar palavras ruins, palavras podres, quando nós pararmos de gerar morte com a nossa boca e começarmos a gerar vida, perceba, você vai sair perdendo. Parece que a conta não fecha, né? Você vai, preste atenção, não é talvez, com certeza, quando você começar a gerar vida na sua boca, você vai sair perdendo. Só que as pessoas que estão à sua volta vão sair ganhando. E isso é o cristianismo, quando você perde para o outro ganhar. Quando você perde e o outro ganha, isso se torna agradável. E mais do que agradável, isso se torna útil para crescimento. Essa nossa sede por vitória não é algo bom. Nossa sede por vitória não é algo que nos leva para mais perto de Deus. 1 Pedro capítulo 4 nos resume, agora na linguagem de Pedro, o que nós devemos fazer. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Porque eu sei, talvez você esteja pensando assim, mas pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar o evangelho. Tudo bem. O pouco você sabe. Mas a graça de Deus, ela é multiforme.
Existem pessoas que transmitem a graça de Deus no agir. Existem pessoas que transmitem a graça de Deus no falar. Existem pessoas que transmitem a graça de Deus no intermediar situações. A graça de Deus é multiforme. A única coisa que a Bíblia não nos permite fazer é imaginar que alguém não tem alguma forma da graça de Deus na sua vida. Você tem. Você precisa colocar em prática. A sua palavra precisa começar a gerar vida urgente. No final das contas, a gente vê então que as palavras têm poder mesmo. Talvez aqueles teólogos tinham uma pontinha de verdade. As palavras têm poder. Provérbios está certo. Minha mãe estava certa. As palavras, elas têm poder de reprimir o mal. As palavras têm poder de parar a corrupção. As palavras têm poder para retardar o apodrecimento das coisas à nossa volta. Mas principalmente, as palavras têm poder de demonstrar graça de Deus. Isso daqui é o que precisamos estar focados o tempo inteiro. Do ponto de parar a corrupção do mundo, sim. Mas do ponto também de demonstrar a graça de Deus. As palavras têm poder. Por isso que o apóstolo Paulo foca o tempo inteiro. Abandone a mentira. Fale a verdade. E lembre-se que você foi chamado para falar palavras que gerem vida aos que o ouvem. Gerem vida aos que o ouvem. Como último cuidado que devemos ter, devemos nos lembrar da palavra de Jesus. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Eu vou ler de novo para você. Mas eu lhes digo, Jesus, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Esse texto não é uma ameaça. Esse texto é um chamado à missão. Quando nós estivermos diante de Deus, nós apresentaremos diante de Deus as palavras que nós temos falado. Dizendo assim, Senhor, da forma que eu pude, com a força que o Senhor me deu, eu transmiti a tua graça aos que me ouvem. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude para retardar o apodrecimento das coisas à minha volta. Eu fiz o que pude para deixar o meu relacionamento sadio, para deixar os meus filhos saudáveis. Eu fiz o que pude para deixar o meu ambiente de trabalho agradável. Eu fiz o que pude, Senhor. Eu transmiti vida, graça aos que ouvem. Às vezes eles não ouviram, mas Senhor, o Senhor sabe, eu fiz o que eu pude. E nós seremos absolvidos, não pelas nossas palavras, mas porque as nossas palavras eram as palavras de graça de Jesus. Nós chegaremos diante de Jesus e ouviremos que perdoamos como Ele nos perdoou, que amamos como Ele nos amou, que servimos aos outros como Ele serviu. E aí, não porque nós fizemos, mas porque Ele fez, nós receberemos a graça da vida eterna. Que essa palavra possa de fato gerar vida na nossa vida. E que nós, durante essa semana, possamos gerar vida na vida de outras pessoas.